Dando sequência, então, aos nossos trabalhos deste ciclo de palestras, os novos desafios dos órgãos de controle, nós vamos convidar agora o professor Dr. Daniel Ferreira, dissertando sobre o tema licitações e contratações públicas sustentáveis. Eu convido o conselheiro Fernando Guimarães para presidir este painel. Daniel Ferreira é mestre e doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito de Curitiba e membro do corpo docente permanente do Programa de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania do Unicuritiba, membro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, fundador do Instituto Brasileiro de Estudos da Função Pública, do qual é diretor acadêmico, do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado e dos Advogados do Paraná, e também membro da Comissão de Gestão Pública da OAB Paraná. Conferencista, palestrante e simposiasta no Brasil e no exterior. Parcerista e sócio de escritório advocatício, onde exerce a assessoria, consultoria e advocacia consultiva e contenciosa. Autor de inúmeros ensaios publicados em revistas de prestígio nacional e internacional e de inúmeras obras no campo do direito administrativo. Conselheiro Fernando Guimarães. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agora está melhor. Bom, pessoal, primeiro, conselheiro Artagão, eu queria dar os parabéns à sua administração pelo evento. E o parabéns a todos nós, né, que integramos o Tribunal de Contas, que fizemos ontem 66 anos, né, de idade. Uns acompanharam mais, outros menos. Eu, com 29 anos, peguei uma parte, né, do tribunal. E acho que fico feliz de ver, conselheiro Artagão, nós discutindo os desafios que tem a Corte de Contas, o Tribunal, não só do Paraná como um todo. Acho que tivemos aqui já com o ministro Nardes, mostrando os desafios novos do controle, das auditorias, controle de gestão, controle de resultados, né? O ministro Sérgio falou das tendências, né, projetadas na jurisprudência, da importância que nós temos no cenário republicano. Viu o professor Luciano Ferraz falar e não pude deixar de lembrar, brinquei com ele ali fora, Sérgio, em 97, naquele congresso lá no Rio de Janeiro, o Luciano nervoso e eu nervoso numa sala, porque tinha uma teses a apresentar no Congresso do Tribunal de Contas. Isso prova que o professor evoluiu com o tempo, né? Hoje ele está dominando a matéria, está dominando os assuntos, tem ideias novas, acho que isso é interessante para a gente refletir. E não podia ser melhor terminar com o Daniel, posso chamar de Daniel, né? O professor doutor Daniel Ferreira, que é conterrâneo nosso, já nos conhecemos há muito tempo. E seria um prazer, Luiz Bernardo, você quando foi me convidar, eu presidi a mesa, prometo que não vou falar, não vou fazer discurso, né, mas não podia deixar de registrar o tema do professor Daniel, que é a sustentabilidade das licitações de contratos públicos, que é, acho que uma nova feição hoje da atuação, uma finalidade da contratação pública, para não dizer, né, o pressuposto da contratação pública, mas que não é muito explorado por parte dos gestores. E se fosse explorado, será que nós estaremos preparados para fazer o controle da sustentabilidade nas licitações públicas? Principalmente agora, com esse cenário que se apresenta de concessões, de PPPs e etc. Então, acho que a felicidade do tema e a qualidade do professor Daniel já vão coroar esta data. Então, sem muito mais papo, quero agradecer a vocês a presença e a participação, e já passo a palavra ao professor Daniel para a sua aula. Boa tarde a todos. Conselheiro Fernando, um prazer e uma honra. Senhor presidente desse Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Artagão, meu muitíssimo obrigado pela deferência, pela minha presença aqui nesta casa. Querido amigo Luiz Bernardo, a lembrança que sei que é de Vossa Senhoria, meu querido amigo, diria muito me honra, muito me deixa, envaidecido por estar aqui falando, especialmente no primeiro dia dos 67 anos dessa Corte de Contas. Diria, não, 66 ontem. Hoje é o primeiro dia do 67º dia.
Saímos do Lula As da pessoas Pedra. comemoram o que passou, estou comemorando o ano que inicia. E exatamente estou comemorando o ano que inicia, encerrando um evento que tenho certeza absoluta que foi mais do que profícuo. Profícuo pela seguinte perspectiva, senhoras e senhores. Primeiro que me vejo aqui na presença de professores, meu querido professor. Me sinto muito honrado de estar na presença de alunos, meus queridos alunos. E fico muito feliz de estar aqui na presença de pessoas que ajudaram a transformar o Paraná, senhores conselheiros, meu querido amigo Ivens. Diria que isto aqui me deixa muito envaidecido como cidadão paranaense, de ver uma Casa de Contas que tem a aptidão constitucional de decidir, aberta a ouvir sujeitos, inclusive sujeitos da academia como eu. Portanto, para mim é, sem dúvida alguma, uma enorme honra estar aqui, conselheiro Fernando. Espero, se não abrilhantar o evento, que não acredito que tenha condições de fazê-lo, provocá-los no espírito, porque certamente não vim aqui para deixar ninguém em berço esplêndido. Minha proposta, minha perspectiva de vir aqui hoje é tornar a vida dos senhores absolutamente desconfortável. E desconfortável não porque o trabalho seja desconfortável, mas é porque é preciso compreender que é possível fazer um Brasil melhor, inclusive na fiscalização pelas Cortes de Contas. O que venho fazer aqui hoje, na verdade, é professar fé. Nunca fiz isso, quem foi meu aluno vai estranhar o que vou fazer hoje. Não é do meu perfil fazer isto. Eu vim aqui para seduzir. Eu não vim aqui só para argumentar. Eu não vim aqui só para fazer uma construção teórica a partir da Constituição, que farei. Mas venho aqui para convencê-los que é muito possível sim sair daqui, como disse meu amigo Luciano, na perspectiva de uma travessia, do ontem para o hoje, do hoje para amanhã. Não há mais lugar para lugar comum na gestão pública. Não há mais lugar na compreensão da licitação como se nada tivesse acontecido desde 1988. Não é mais possível imaginarmos que tudo que fazíamos e fazemos há 25 anos seja indiferente a uma perspectiva constitucional que não foi vislumbrada por muitos, inclusive por mim. E falo na condição de quem foi gestor público, falo na condição de quem era diretor de um tribunal federal, falo na condição de quem era diretor de patrimônio, que mentava os editais de licitação, que realizava a licitação como presidente de comissão, que levava o contrato à execução como fiscal e que de vez em quando auxiliava na aplicação de sanções. A minha culpa é técnico-operacional, a minha culpa é acadêmica, a minha culpa é pessoal. Por ter feito um trabalho muito ruim em 1988, especialmente ruim em em 93, porque assumi a Lei 8666 na vertente em que ela se encontrava, fazendo o que muita gente fez, Ctrl-C, Ctrl-V do Decreto-Lei 2300/86. Eu sou de uma época em que eu já brincava de ministrar cursos por aí, a gente fazia um quadro sinótico e justapunha, da direita à esquerda, o que era novo e o que era velho, como se nada tivesse entre aquela coluna do meio. Naquela coluna do meio estava a Constituição da República, e a gente esqueceu de compreender a Constituição para interpretar uma lei nova. Nós fizemos de conta que a lei tinha sido recepcionada nos moldes do Decreto-Lei 2300/86. Pois, senhoras e senhores, meu amigo conselheiro, errei, e errei feio. E fui descobrir que errei feio quando passei a atuar no mestrado em Direito Empresarial e Cidadania da Unicuritiba, a sua casa, professor. Aquela casa que tem um programa de mestrado alicerçado em Direito Empresarial e Cidadania, e foi lá no mestrado em Direito Empresarial e Cidadania, ouvindo especialmente professores doutores que trabalham no direito dito privado, se é que isso ainda é possível, falando de função social. E aí eu descobri o buraco que eu tinha na minha vida acadêmica e o buraco que eu tinha na minha compreensão. Foi no momento de pós-crise, quando assumi a coordenação do mestrado, que me obriguei a pensar num grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa no qual eu trabalharia algum assunto vinculado à área de concentração e que fosse, a meu juízo, coletivamente útil. Foi lá que pensei, em 2008, 2009, a imaginar uma função social para a licitação pública. Portanto, eu estou plenamente convicto de que não vim aqui fazer comentários acerca da lei e da mudança da lei 8666. Vim falar sobre o que falei no México antes da MP 495. Vim demonstrar que, ao longo do tempo, a lei alterada só veio a cristalizar um entendimento que já advinha da Constituição da República. E esse, senhores, tenho certeza, como disse o conselheiro Fernando, é o maior desafio dessa Corte de Contas. Compreender que a licitação hoje, por dever legal, é composta de um tripé. 3 pés. Se derrubar um pé, esse tripé não fica inteiro. Não há ninguém que filme com 2 pés apenas. E não é possível cogitar de validade de licitação que não promova o desenvolvimento nacional sustentável, nem que seja por potencialidade. O que não há espaço é para indiferença. Isto numa perspectiva de compreensão da Lei 12349, que mudou a Lei 8666. Mas para chegar lá, nós vamos caminhar um pouquinho.
O primeiro trabalho, eu diria, é compreender a Constituição da República. E não vou ensinar o padre a rezar missa. Essa é uma corte de contas. A maioria dos senhores aqui são operadores do direito, ainda que não bacharéis em direito, mas todos devem ter ouvido falar da Constituição da República. Acredito que sim. E acredito que alguns tenham, inclusive, se dado ao trabalho de ler a Constituição da República. E acredito que alguns, ainda mais, eu diria, curiosos, tenham se dado ao trabalho de ler o preâmbulo da Constituição da República, que, a meu juízo, tem força normativa. E já no preâmbulo se dizia que o desenvolvimento é uma perspectiva do constituinte originário. O desenvolvimento era um valor que haveria de iluminar a Constituição em si e por si. E esse desenvolvimento que já vem anunciado no preâmbulo da Constituição é aquele que, albergado com os objetivos e fundamentos da República, cria um cenário para quem pretende enxergar o Estado e a administração pública. Como assim o Estado e a administração? O Estado só tem uma razão de ser: garantir a dignidade da pessoa humana. E a administração só tem uma razão de ser: dar concreção à perspectiva de dignidade da pessoa humana. Portanto, tudo o resto aqui tem caráter instrumental. A pessoa humana se justifica por ela mesma, e só ela. O resto todo está para nos servir na perspectiva individual de dignidade. E isso leva à compreensão primeira de que a República Federativa do Brasil se sustenta em valores básicos: dignidade da pessoa humana, pleno emprego, cidadania, valor social do trabalho, entre outros. E como objetivos da República, ela explicitamente diz que é preciso erradicar a pobreza, a marginalização, erradicar as desigualdades. E diz que é preciso pretender a promoção do desenvolvimento nacional. E eu não vou cansá-los, senhores, mas se tiverem curiosidade, verifiquem na Constituição, baixem pelo Google mesmo, encontrem a Constituição e procurem desenvolvimento. Há dezenas de passagens que citam o termo desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento na Constituição não foi um ato falho. Era uma força muito presente no Constituinte que nos exigiria, a partir dali, uma nova compreensão de todo o Estado legal, das leis vigentes por ocasião do implemento da nova Constituição. E exigiria uma compreensão das novas leis que viessem pós-Constituição. E acho que eu fui um péssimo aluno, viu, professor? Não me dei o trabalho de estudar a lição de casa direito e fiz Ctrl+C, Ctrl+V de interpretação e aplicação da Lei 8666. Acontece, senhores, que por conta desse programa de mestrado, eu tive que me desdobrar na seguinte perspectiva: será que tudo que diz com o Estado, por si só, traduz a ideia de função social? Traduz a expectativa e a compreensão de que aquilo que é feito pelo Estado e pela administração há de servir de mais-valia para todo e qualquer sujeito? E comecei a chegar à conclusão de que não valia. Comecei a chegar à conclusão de que a administração pública, ela por si só, quando gastava dinheiro, imaginando satisfazer a necessidade administrativa ou coletiva, ela, quando pensava nisso, comprava papel higiênico. E esse é o exemplo que sempre dou. As pessoas imaginavam que estavam comprando papel higiênico, pura e simplesmente por meio do processo licitatório. Cara, um processo licitatório que trazia uma vantagem coletiva. Ele buscava garantir, até então, a isonomia. E, portanto, na perspectiva de res pública, república, tudo é de todos, pelo menos a licitação tinha a aptidão de garantir igualdade de acesso, pelo menos teórico, às contratações públicas. Claro, por ser república também, a ideia da competitividade sempre veio à tona. Já que o dinheiro é de todos e não é particularmente de ninguém, aquele que está na gestão da coisa pública tem que se preocupar com o todo e não com o que pensa. E, portanto, a solução da vantajosidade e, portanto, da economicidade certamente deveria de vir à tona. Mas, ainda assim, sempre se pensava o seguinte: o que eu preciso hoje é comprar papel higiênico. E, na verdade, não era isso. Não poderia ser isso. Não haveria espaço para a indiferença que por 25 anos perdurou e continua perdurando. E quero fazer um paralelo e dizer aos senhores: tudo que estou falando aqui hoje tenho falado já há muito tempo, Brasil afora e fora do Brasil. E o que é mais impressionante é que todas essas coisas que vou trazer à colação já foram condensadas em livro, e não estou vendendo o livro. Quero dizer que esse livro foi prefaciado por Fabrício Mota, escolhido a dedo, integrante do Tribunal de Contas, professor doutor em Direito Administrativo. O que me chama a atenção é que a apresentação desse livro é feita por outro professor doutor, Luiz Manuel Fonseca Pires, juiz de vara de Fazenda Pública em São Paulo, doutor também orientando de Celso Antônio Bandeira de Mello. Escolhi 2 sujeitos para fazerem um crivo inaugural, para ver se realmente eu estava alucinando, literalmente, eu podia estar alucinando, pode ser que eu esteja alucinando, ou se pelo menos isso seria minimamente aceitável do ponto de vista do direito. E 2 sujeitos da envergadura desses 2 convergiram na opinião: puxa, parece que você tem razão. Realmente parece que a Constituição já dava espaço para se pensar em outra coisa que não a aquisição do papel higiênico. E lá fui eu buscar fundamentos para isso. Voltei à Lei 8666 e comecei a tentar compreender
as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, especialmente as de dispensa. E na própria Lei 8666 verifiquei o seguinte, que ela já em 93 falava em dispensa para contratação com associação sem fins lucrativos, por exemplo. Ainda que no final do inciso você dissesse por valor de mercado. Mas por que pensar numa lei voltada à aquisição de bens e serviços em tese presentes na economia como associação sem fins lucrativos? Porque mais à frente esta lei veio a trazer novas exceções que tratam, por exemplo, da contratação de sujeitos que trabalham com coleta seletiva de lixo. Estou falando do catador de lixo. Por que uma lei que trabalha com bilhões está preocupada com o catador de lixo? É porque a lei não está preocupada só com a contratação. É porque a lei nunca esteve preocupada só com o objeto. É porque a lei muitas vezes esteve preocupada com uma função social. Aquela que entrega utilidade a todos e quaisquer sujeitos, independentemente da relação contratual mantida, do beneficiário com o contrato ou com o destinatário da coisa. Era uma lei que trazia fortes indícios disso, mas a gente não viu. O que acontece é que, com o passar do tempo, essa Lei 8666 veio a sofrer impactos, se não diretos, eu diria latentes e colaterais. Ao longo do tempo, nós começamos a verificar uma série de fenômenos normativos, que num primeiro lance passaram despercebidos. Mas o Estado do Paraná, por exemplo, por ocasião do COP 8, inovou com um decreto. Não sei se os senhores lembram, o Decreto Estadual do Meio Ambiente. A grande novidade da época era que, desde então, era necessário comprar papel reciclado, ou papel dito não monoclorado, em pelo menos 50%. Mas era um decreto que trazia uma forte preocupação ambiental. Claro, uma forte preocupação ambiental, porque a discussão era ambiental. Mas quando se fala em desenvolvimento, não se está a falar tão apenas na questão verde, na questão da presente e futura geração. Nós estamos falando de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa perspectiva desenvolvimentista que está na Constituição e estava na Lei 8666 trazia uma preocupação social. Mas o Estado do Paraná experimentou em 2006 essa novidade. E essa novidade, vejam os senhores, não lembro de ter sido retorquida na Justiça. Não lembro de ninguém ter ido à Justiça para dizer o seguinte: não é possível dirigir a aquisição pública para papel reciclado como violação ao princípio da isonomia. E esse decretinho trouxe várias outras questões relevantes. Lâmpada de vapor de mercúrio, material elétrico. Não vou perder tempo falando disto, mas ela trouxe um fato que passou desapercebido à maioria, porque talvez ele tenha vindo como um decreto hierárquico, e foi mesmo. Era uma ordem do governador Requião: façam. Se não fizerem, em princípio não era um decreto para fiel execução da lei, não tinha caráter regulamentar, portanto não observá-lo a meu juízo, não contaminava a licitação e nem o contrato porventura executado ou firmado, mas trazia uma preocupação ambiental. É que esse desenvolvimento, que na Lei 8666 já se reforçou com um viés social, é aquele que Nassi Sachs, sociólogo alemão, traduz pelo menos em 3 vertentes. É a perspectiva econômica, ambiental e social. E eu estou na Corte de Contas falando de sustentabilidade, falando de preocupação social, ambiental e econômica, senhores. É isso que chama a atenção. A Constituição da República fala em regularidade e fala em economicidade. Mas a economicidade em relação a quê? Essa é a preocupação nova. Sachs diz que a perspectiva desenvolvimentista, primeiro, tem um viés econômico, sim. É essa ideia que nós temos de que os estados têm que crescer e, portanto, há de haver um incremento do PIB. Agora, esse incremento do PIB, vejam os senhores, ele não pode servir sozinho para gerar desenvolvimento, porque cada vez que um estado gera riqueza, bens e serviços novos, há uma tendência connatural de todo rico ficar mais rico e de todo pobre ficar mais pobre. É por isso que no mundo não se fala mais em PIB como fator de reconhecimento e desenvolvimento, mas se fala em IDH, em desenvolvimento humano. Se fala hoje em índice de felicidade. E a Constituição do Botão prevê felicidade como direito fundamental. A gente precisa compreender que o Brasil não está isolado, não é uma ilha. Nessa primeira perspectiva, quando eu ganho, eu, cidadão, um PIB melhor para o meu estado, ele, para se tornar fator de desenvolvimento, tem que trazer para mim vantagens, mais bens e serviços. Portanto, eu tenho que buscar, verificar o que nessa perspectiva? Melhor distribuição de renda e riqueza. Portanto, o PIB incrementado, que melhor distribui riqueza, é um fator de desenvolvimento. Mas quando se fala em impacto econômico e desenvolvimento e sociedade de consumo, cada vez que alguém pode comprar mais, ele tende a gastar mais, e gastar mais gera resíduo, poluição. Não há nenhum processo industrial que não venha acompanhado de degradação do meio ambiente. E essa perspectiva tem que ser controlada. Portanto, o desenvolvimento pressupõe equilíbrio econômico, social e ambiental. Não só. Posso falar em perspectiva cultural, que é mais uma das mentadas por Sachs, o que parece que não tem muito sentido.
Mas, senhores, quando se pensa numa grande cidade em que se pretende desenvolver uma grande obra pública, é preciso compreender o que acontece no ambiente cultural, que é perfil da dignidade da pessoa humana. O apelo à tradição não é uma questão pessoal e subjetiva. Eu posso me agarrar àquilo e dizer, há um patrimônio cultural que eu preciso manter. É o patrimônio da minha vida, a história da minha família. Eu quero viver da pesca. E esse porto vai causar um gravame na minha atividade laboral. Alguém pode aqui, desde logo, estar se perguntando o que isso tem a ver com o Tribunal de Contas e a função da Corte de Contas. Senhores, eu estou antecipando o que eu vou dizer afinal. Que eventualmente alguém irá ao judiciário ou ao tribunal pretender uma suspensão de uma licitação de obra pública porque não protege o patrimônio cultural. Estou apenas anunciando para depois entregar de bandeja. Não apenas isso, eu preciso pensar em desenvolvimento na perspectiva regional. Eu preciso compreender que num dado espaço, às vezes é possível incrementar uma dada atividade. E quem trabalha com subvenção, quem trabalha com orçamento sabe que a política econômica ou a política de política pública se revela por repasse distinguido de orçamento. Vamos favorecer a pesca no Nordeste, porque lá é preciso desenvolver a pesca. O que isto, outra vez, tem a ver com isto tudo? Tem a ver com isto tudo que a legislação foi paulatinamente sendo alterada e o judiciário, as cortes de contas e os aplicadores do direito, aplicadores da Lei 866, não tomaram ciência da realidade. Em 2006, o Estado do Paraná inovou com um decreto. Na sequência, veio a Lei Complementar 123, que buscou realizar a pretensão constitucional do tratamento distinguido e favorecido ao microempresário. E esta lei, quando adveio, já sofreu crítica de boa parte da doutrina, especialmente daqueles que trabalham com a perspectiva econômica do direito, ou trabalham com economia e direito. E vários desses sujeitos disseram que a lei seria inconstitucional. Mas não ficaram muito assustados porque pensaram o seguinte, é microempresário, licitação é pequena, não vai dar muito trabalho. E naquela época, o equilíbrio de apresentação de propostas, o empate ficto, já foi bastante discutível. Eu diria o seguinte, as grandes empresas só não foram ao judiciário por vergonha. Não haveria como sustentar que um pequenininho que pretende para si uma licitação de R$80 mil causaria um gravame a um grande agente econômico. Eu diria só por isso que não foram à justiça. Se tivessem prestado atenção, teriam ido para pretender uma arguição de inconstitucionalidade. Acontece que em 2006, essa lei complementar não trouxe o alarde que era necessário. Claro, ela foi muito bem-vinda. Claro, evidentemente mudou o comportamento da administração. Mas não levou pessoas a dizerem corajosamente, é preciso sim criar licitação só para microempresas. Não apenas é possível, mas é dever poder dirigir a licitação para nichos de mercado. É dever poder da administração reservar para licitações de até R$80 mil apenas um cenário para o microempreendedorismo. E talvez viesse mesmo naquela época a discussão sobre economicidade, aquela discussão sobre isonomia. Como é possível dar um tratamento distinguido a um microempresário? Eu diria diferente. Esta é uma lei muito inteligente, é uma lei que alavanca o Brasil. E por que eu posso dizer tranquilamente que é uma lei que alavanca o Brasil? Quem conhece o Sistema S, conhece os dados do Sistema S, que é muito, eu diria, rico nessa perspectiva, ele bem demonstra que quem gera emprego no Brasil é microempresário, não é grande empresário. Se quiserem, olha o exemplo dos bancos. Cada vez que um banco tem bilhões no trimestre de evolução, acompanhado normalmente de um decréscimo do número de empregados. E a Constituição proscreve a automação que não garante o pleno emprego, mas a gente esquece de fiscalizar o sistema automatizado. A Constituição já dizia isso. A Lei Complementar 123 veio com essa perspectiva. E muitos juristas consagrados e sérios que eu conheço disseram não é possível a reserva de mercado. Não é possível você subcontratar microempresário, embora a lei tenha previsão. É possível aumentar subcontratação compulsória de 25%. Eu não vou entrar no mérito de quem seria ou como seria. Mas naquele momento não ficava ainda muito claro por que fazer isso e como fazer isso. E no que esta lei, que é uma lei geral também, é uma norma geral, como ela poderia ser harmonizada com a Lei 8666/93. O que eu vi, senhores, foi muita gente fazendo vista grossa, dizendo onde diz poderá é poderá mesmo. Portanto, se fizer ou não, está tudo tranquilo. Não, a meu juízo, não estava tudo tranquilo. Na sequência, adveio a Lei de Mudanças Climáticas, a Lei de Resíduos Sólidos. E outra vez o silêncio foi ensurdecedor. Ninguém se deu o trabalho de verificar naquelas leis, norma geral, qual era a nova determinação. Que a determinação nova era a consideração de fatores ambientais nas compras e licitações públicas. E nem vou cansá-los, e tenho tudo isso em slide que vai ficar disponível depois,
meu amigo Luiz Bernardo, isso tudo está em slides, mas não vou fazer isso no fecho de um evento tão importante como esse. As determinações legais eram a consideração nas obras de fatores. E quando eu fui à janela e olhei para o Tribunal de Contas, me dei conta de que há um lençol d'água ali. Que lindo. Lindo. Lindo mesmo. Em compensação, aquele é um grande fator de economicidade. Se eu pensar em clima laboral abaixo daquela superfície de lâmina d'água, certamente a temperatura ambiente é sabidamente menor. Quem fez aquilo fez um projeto arquitetônico por beleza. Eu diria que hoje é um dever legal por funcionalidade. Se querem um exemplo, vão verificar a nova série do CREA. Cada vez que recebo o jornal do CREA, fico sensibilizado. E eu sou engenheiro, eletricista inclusive, pago meu CREA até hoje. Mas a perspectiva estética é uma coisa. A perspectiva funcional, de lógica, do entendimento da lei e do direito é outra. O que eu precisava desde então era a consideração de captação de água de chuva. E me pergunto, e não me entendam mal, se realmente nas licitações de obra pública aqui, alguém algum dia se deu o trabalho de verificar lá no anteprojeto, no projeto básico executivo, se isso realmente estava aumentado e se efetivamente foi realizado. Se fizeram, parabéns. Se não fizeram, não se importem. Estão iguais a todos no Brasil. A grande questão é, e essa é minha preocupação, é se algum sujeito, algum dia como eu, ensandecido, for ao judiciário. Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: eu posso ser um visionário, um anjo do apocalipse. A travessia pode ser aquela de barco, com aquele sujeito deitado, que não se mexe mais, com moedas, para entrar no além. O além eu não sei se positivo ou negativo. O que eu sei é que tenho mania de ver traços ostensivos de mudança da legislação com 10 anos de antecedência, 15. Porque eu não consigo ganhar na Mega Sena ainda. Algum dia eu acerto. Mas percebi mudanças na Lei 8.112, percebi mudanças na Lei 8.666, porque vou deliberadamente acompanhando a evolução legislativa. E a compreensão tem sido outra. Nós não percebemos nada daquilo. Talvez nós não tenhamos percebido, e talvez não seja o caso, mas o Amazonas tem uma lei que prevê certificação ambiental como requisito de habilitação em licitações. Habilitação. Talvez os senhores não saibam, mas a lei do Mato Grosso que estipula a cota de mulheres em obras da construção civil, no mínimo 5%. Alguém pode dizer o que isso tem a ver com licitação sustentável? O que isso tem a ver com contratação sustentável? O que tem a ver com licitação e contratação? Começar de novo do CNJ, em que você usa a mão de obra daquele que está remindo pena numa perspectiva de solidariedade da administração com a sociedade e a empresa e vice-versa. É porque licitação não é mais para comprar papel higiênico. Já nesses momentos todos havia uma ostensiva indicação de função social. Aquela que fazia com que o objeto da licitação fosse menos importante, mas que a mais-valia para outros que não destinatário haveriam de ser consideradas. Isto mudou. Nós é que não mudamos, porque não percebemos. Vou pular coisas que não importam. Mas acontece que, em 2010, com o advento da MP 495, houve uma preocupação de mudança do paradigma da licitação de outrora para o contemporâneo. Quem tiver curiosidade, eu sugiro, vá ver a exposição de motivos da MP que alterou a Lei 8.666. E essa alteração do artigo 3º da Lei 8.666 inseriu a promoção do desenvolvimento nacional como fim da licitação. Eu falei desenvolvimento nacional, não falei sustentável. Porque isso só aparece na conversão da MP em lei, que vem imbricada, aditivada de sustentável. E detalhe, senhores, não há uma linha sequer na tramitação legislativa indicando de quem foi a autoria, de quem foi a ideia. É aquela mágica entre o que foi acordado e o Diário Oficial aparecer uma palavra nova. Ninguém brigou, ninguém foi ao judiciário, não causou um efeito. Mas quem achou que aquele sustentável era uma preocupação ambiental enganou-se, porque a Lei 8.666 alterada não tem de novo uma linha de preocupação ambiental. Tem o que já continha na lei. A Lei 8.666 já trazia preocupações com a obra de engenharia desde sempre, mas que nós não focávamos com essa, eu diria, com essa cuidade. Nós enxergávamos, mas não víamos. Ouvíamos, mas não enxergávamos. Era a famosa vista grossa, vejo por cima. E esta lei veio e modificou o cenário. Na exposição de motivos é expresso como é possível utilizar o poder de compra estatal. Essa é a linguagem de exposição de motivos. E essa linguagem de exposição de motivos é a mesma que diz que na China a lei protege fornecedor nacional. Que nos Estados Unidos a lei protege fornecedor nacional. Que na América Latina há vários exemplos de que a lei protege fornecedor nacional. E nós ficávamos discutindo algum tempo atrás se fabricante nacional brigava com a Constituição com perspectiva de isonomia. Quer dizer, olhando para dentro não vale a pena nos proteger.
olhando para fora, pensando bem que eles fazem, a gente também pode. Parece que a gente reinventa a preocupação com o nacional. E ali é deliberado. Com a invasão de produtos chineses no Brasil, ou o Brasil se blinda e faz equivalência de preços, ou não vai sobrar nada para a indústria nacional. Esta foi a ideia da MP 495. Com a conversão, veio à tona a questão da margem de preferência. E vejam, senhores, não é nem da margem de preferência que eu gosto e prefiro falar. A margem de preferência visa equalizar preços na perspectiva de proteção da indústria nacional. Mas esta lei veio com forte preocupação de tecnologia e de autonomia tecnológica, inovação. O que pode parecer o acaso não é um acaso, porque é uma política pública muito forte. O que se quer é dar espaço para a construção do conhecimento do Brasil. E a Constituição, quando fala em tecnologia, não fala em desenvolvimento tecnológico. Quem quiser e tiver curiosidade, que vá ver. Fala em autonomia tecnológica. A Constituição foi pedante, no bom sentido. Ela não quer desenvolvimento, ela quer autonomia para o Brasil. E a Lei 8666, agora, nada mais está fazendo do que realizar uma determinação constitucional. O que isso tem a ver com uma perspectiva de Corte de Contas? O que isso tem a ver com a modificação desse cenário legislativo? Tem a ver que essa alteração de paradigma determinou que a margem de preferência, para vir a existir, ela deve ter em consideração alguns fatores específicos de mais-valia coletiva. Se fala ali em geração de renda e riqueza. Se fala em geração de empregos. Não é uma lei estranha à perspectiva de desenvolvimento. É uma lei que reforça a ideia, por exemplo, de utilização de mão de obra local como preferência nos certames. E, aliás, eu me perguntaria hoje, um edital que não exigisse ou não trouxesse a colação a perspectiva compulsória de preferência por mão de obra local, não sei se é um edital de licitação conforme a lei e o direito. Claro, isso na Lei 8666, com a redação da 12349 de 2010, mas não parou por aí. Na sequência, a certidão negativa de débito trabalhista. Uma certidão que, em princípio, traz à tona só questões de regularidade tributária ou trabalhista, ela parece não inovar em nada. Mas ela reforça uma ideia muito importante, senhores. Só pode participar de licitação quem está em igualdade de condições. E não é mais possível fazer de conta que aquele que paga tributo e paga empregado em dia não concorre de forma distinguida daquele que está à margem do mercado formal, daquele que não paga tributos, daquele que não honra a obrigação perante seu empregado. Para quem é da economia, eu poderia dizer, essa é uma questão de proteção do mercado, porque quando o poder de compra é utilizado para proteger o mercado, ele pode dizer, regularidade tributária faz sentido, regularidade trabalhista faz sentido. Aqui só para provocar o espírito. Mas nesta mesma lei que instituiu a CNDT, há uma indicação de certidão negativa quando um TAC for descumprido. Muito interessante. Interessantíssimo. Acontece que uma das minhas orientandas é estagiária do MP, chefe do trabalho. E eu sustento faz tempo que o Ministério Público do Trabalho pode passar a impugnar edital de licitação que não exige a CNDT, para começar. E pasmem, eu acredito que o MPT pode, sozinho se quiser, impugnar edital de licitação, no qual, por exemplo, se adquira para os funcionários um mobiliário que não tem uma feição ergométrica minimamente necessária. Porque se fala em meio ambiente laboral adequado. Senhores, no que o que eu teria apresentado, eu já deveria ter introduzido uma questão paralela, que deixo para fazer agora, ainda antes do RDC. É que desenvolvimento daquilo que eu falei de Inácio Sachs, daquelas 6 vertentes, não é simplesmente uma obrigação do gestor público na aplicação do dinheiro por meio da licitação e do contrato. É direito fundamental, porque a Constituição diz que é direito fundamental. Porque o AIT diz que é direito fundamental desde a década de 70 do século passado. A ONU, perdão. Porque nós chancelamos essa perspectiva desenvolvimentista. Porque desenvolvimento significa que cada um tem que ter escolha e capacidade de dizer o que é bom para si e para os seus. Portanto, o que nós precisamos é compreender que isto tudo aqui, que num primeiro lanço era uma preocupação de mercado, administração, passou a ser de mercado, administração e de qualquer sujeito. Estou falando daquela representação do 113 da Lei 8666. Mas hoje eu vou além. É a representação de qualquer sujeito que nada tem a ver com o objeto da licitação. Se ele entender que aquilo não promove o desenvolvimento, ele está legitimado para buscar uma sustação, se for o caso, uma readequação da pretensão administrativa. Hoje, senhores, o RDC trouxe uma nova perspectiva. E eu não vim falar do RDC. Mas o RDC, que parece ser um caminho novidadeiro e alternativo para a Lei 8666, ele traz preocupações seríssimas. E ele lembra a quem quiser que a promoção do desenvolvimento nacional sustentável não é mais só o terceiro fim da licitação.
é princípio. É princípio e é terceiro fim da licitação. Há um reforço. Não deve ser ao acaso. Ele deve informar a interpretação e aplicação de qualquer disposição acerca de licitações, inclusive dos editais e dos contratos. E a condição de validade. E esta lei expressamente lembra, para quem já teve a oportunidade de vislumbrá-la, que é preciso considerar agora os fatores de vantajosidade ambiental, social e econômico ligados. A economicidade não é mais a do dinheiro. A economicidade não é mais da coisa pela coisa. É da solução. Não por acaso esta lei fala em solução integrada, contratação integrada, em que eu digo o problema e você me dá a solução. Hoje, nós não podemos mais pensar que estamos contratando o fornecimento de um automóvel. Hoje é preciso compreender o seguinte, que a necessidade administrativa é transportar coisas e pessoas. E que na hora da escolha da solução eu tenho que imaginar um fornecimento de bem, um automóvel, a locação de um automóvel, a contratação de uma transportadora, quem sabe a contratação de uma cooperativa. Em Belo Horizonte, quem recebe profissionais como eu falando em eventos é uma cooperativa de táxi. Sensacional. Não é papel higiênico que se compra. O que se quer é uma solução para uma necessidade administrativa ou coletiva, mas que realize o interesse público. E esta é uma necessidade nova. Esta é uma nova situação que quebra qualquer paradigma antigo em relação ao controle de contas e controle da gestão pública. Não é mais possível imaginar que o Paraná esteja isolado. Não é mais possível imaginar que um município não tem espaço de sozinho decidir o seu rumo de desenvolvimento. Brasil tem lei nacional de licitações, a Lei 8.666 e outras. O governo federal já fez a sua parte, já regulamentou a perspectiva desenvolvimentista no que diz com margem de preferência. Estados e municípios não o fizeram. Eu sou daqueles doidos que sustenta nesse livro, publicado já, que cabe o mandado de injunção por omissão administrativa. Se o Tribunal de Contas não mandar o Estado do Paraná regulamentar, eu posso ir à Justiça exigir a regulamentação. E a regulamentação que eu posso vir exigir, se o juiz entender cabível, é aquela que a União já fez. Mas eu não quero Ctrl-C, Ctrl-V da União. Eu quero que cada ente político decida qual é o seu perfil desenvolvimentista. Eu quero que o município veja que para si o que importa naquele momento é o pleno emprego, que para si é indústria. E qual indústria? O Brasil, não por acaso, inovou. Ele começou com vestuário, porque havia uma tremenda licitação do exército a ser feita e o perigo era a China invadir com produtos chineses. Na sequência, um dos decretos foi para motonivelador e retroescavadeira. Mas quem quiser e tiver interesse, vai estudar um acórdão um pouco anterior do TCU, em que, numa discussão de plenário, uma discussão muito importante veio à tona. O edital exigia a fabricação nacional e o TCU ficou dividido. Ele não sabia se agora, com a nova Lei 8.666, com essa redação, se era possível cogitar de fabricação nacional. E o TCU decidiu o seguinte na época. Era um registro de preços. Até aqui deixa como está, daqui para frente suspende. E vamos criar um grupo para em 60 dias dar uma resposta. Não deram, porque foi regulamentada a preferência para motonivelador e retroescavadeira. Mas me chama a atenção a discussão de fabricação nacional. Não importa se eu sou a favor ou contra, isso quem decide é quem é competente. A minha preocupação é que a experiência do passado não pode servir para o presente. O que eu tenho de certeza, senhores, é que não há mais qualquer mínimo espaço para Ctrl-C, Ctrl-V. Nem de edital, nem de contrato e nem de controle. Como disse meu amigo Luciano Ferraz, é tempo de travessia. E a travessia é por mar revolto. Eu realmente não sei onde vamos parar. Mas eu sei que o RDC traz uma nova filosofia. Eu te dou problema, você me dá a solução. Eu sei que o RDC traz uma nova perspectiva de remuneração conforme eficiência. O que eu sei é que os modelos estándar de controle não servem para esse modelo. O termo de instrumento de conduta é uma realidade nova de administração consensual. Não importa se eu gosto ou eu desgosto. Se estiver normatizada, prevista em lei, como faculdade, entre aspas, passa a ser um dever-poder, inclusive exigível na justiça. Eu tenho direito líquido e certo a exigir um tag. Essa é uma perspectiva que ele não disse, mas eu concordo. Eu, fiscalizado, posso exigir um tag, não a sanção por si só. Portanto, senhores, eu gostaria de dizer o seguinte, e aqui imagino que possa, se não finalizar, começar a pensar. O que eu sei e o que eu posso dizer aos senhores é que tudo que eu tenho estudado academicamente não é diferente daquilo que eu sinto. É sentimento pessoal. Quem sabe na minha época de diretor do TRT da nona, eu não tivesse a menor ideia do que eu estava falando. Mas alguma coisa eu sentia.
Eu sentia que não era só uma licitação para comprar qualquer coisa. Eu tinha plena convicção de que eu podia usar a licitação para um outro fim. Se eu tivesse, na minha época, a Lei Complementar 123 de 2006, eu certamente teria dirigido muito da minha administração no tribunal. Eu certamente teria feito o que fez o Estado do Espírito Santo, que por lei determinou quais são os nichos de microempreendedorismo. O que eu sei é que se eu fosse advogado de uma associação dessas, eu impugnaria todo e qualquer edital. Ia dar um trabalho danado. Esse é o primeiro a impugnar aqui, só para ver o que acontece. Aliás, eu digo para os meus integrantes desse grupo de pesquisa e alunos da faculdade, acho que eu vou trocar a prova por trabalho de casa. Quem conseguir sustar uma licitação de 1 bilhão ganha 10. Quem conseguir sustar uma de 750 milhões ganha 9. Qualquer um pode, em qualquer lugar. E eu não falei para a gente brincar com o Brasil, com o brasileiro. Estou falando para brincar com dinheiro público. Quero lembrar, talvez os senhores não sabem, que eu, pessoalmente, com uma ação popular, ajudei a segurar a venda da Copel. Eu, autor popular. Ameaçado de morte. Super divertido. Ninguém quis assinar comigo, viu, professor? Naquela época que eu era da faculdade. Mas não tem problema. A cidadania se constrói pequenininha. É de um por um de cada vez. O que eu sei é que eu reiteradamente tenho falado isso, em tudo que é lugar. Paz, meus senhores, e querem me ouvir falar disso? Do apocalipse, de que o mundo está acabando. Que 66 anos de experiência tem que começar no primeiro dia do 67º. Porque esse modelo não serve mais. E me pergunto seriamente se as próprias Cortes de Contas e os próprios funcionários das Cortes de Contas não têm uma obrigação para com a Lei 8.666, de cumprimento da Lei 8.666, o MP, inclusive, junto ao Tribunal de Contas. Será que esse modelo antigo que não tem preocupação desenvolvimentista, e vejam, senhores, eu em nenhum momento disse para a direita ou para a esquerda, eu não falei econômico, ambiental ou social, eu não sou qualificado para dizer. Quem é qualificado é o gestor público. Quem é qualificado é o eleito. Quem vai dar o regulamento é quem está no exercício do poder. Eventualmente a Corte de Contas e eventualmente o Poder Judiciário. Eu não quero substituir ninguém. Eu não vou dizer o que os senhores vão fazer. Eu só sei o que os senhores não podem fazer. O que os senhores não podem mais é ser indiferentes. Os senhores não podem fazer de conta que a lei foi alterada e não trouxe nenhuma sequela. Repito, não é uma alteração num artigo e no inciso. É no artigo 3º da Lei 8.666. É fim da licitação a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Pouco me importa se a ponte foi bem construída. Pouco me importa a qualidade desempenhada pela empresa. Pouco me importa se foi o menor preço. A questão é, ela atende padrões e perfis de sustentabilidade econômica, ambiental, social? Houve espaço para microempreendedorismo? Houve preocupação com o nacional? Houve preocupação com o uso de mão de obra local? A questão não é minha, é dos senhores. E eu não faço a menor ideia para onde a gente vai. Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia do que os senhores vão fazer no julgamento aqui na Corte de Contas. Eu só espero do fundo do coração que os senhores se vejam iluminados, não por mim, mas iluminados, no sentido de promover o desenvolvimento a partir da fiscalização. Como foi dito aqui por Luciano Ferraz, achei interessantíssimo. Interessantíssima pergunta. Eu, sinceramente, não sei se um táxi sem lei é possível, mas a resposta dele foi sensacional. Durante décadas, se tem rejeitado contas sem aplicar qualquer multa. Interessantíssimo. Se fosse dever-poder, haveria prevaricação, condescendência criminosa ou até improbidade dos controladores de contas. Se não há, é porque há uma autorização no sistema. É só encontrar. E se isso é possível, é porque os tempos são novos. É porque a realidade modificou sobremaneira. Quem sabe o tribunal possa recomendar. Recomendar ao município que regulamente a promoção do desenvolvimento. Recomendar ao município que promova o desenvolvimento a partir do microempreendedorismo. Recomendar ao município que, se não sabe reinventar a roda, que procure sustentabilidade ambiental na perspectiva da União, Secretaria de Logística, Tecnologia de Informação. Eles já se deram ao trabalho, baixando instruções normativas, descrevendo objetos, os mais variados, o que quiserem, está lá disponível. Não reinventem, não precisa. Agora não dá para ser indiferente. Não sei se eu quero, senhor presidente, não sei se eu quero, senhores conselheiros, aqui, que esta casa se preocupe com cada secretaria isoladamente. Eu acho que não há espaço para cada secretário decidir. Mas acho que é um espaço para o governo do Estado decidir o que ele pretende e tem que decidir. O mesmo se diga de um prefeito. Não sei, em conclusão, senhores, como vai ser o dia de amanhã. O que eu sei, senhores, é que o dia de amanhã não é igual ao de hoje. E especialmente eu sei que 25 anos pós-Constituição, nós não aprendemos muito a lição de casa. O que eu sei é que a Lei 8.666, também fazendo aqui 20 anos, não foi devidamente aprendida, compreendida e aplicada. O que eu sei é que amanhã tem que ser diferente. E aqui eu encerro. Sabem por quê, senhores? Desenvolvimento é um processo.
Ele não vem pronto. A perspectiva desenvolvimentista significa que a meta de amanhã não é de depois de amanhã. Que o meu padrão de eficiência energética para um automóvel hoje, que é exigir que no mínimo ele renda X km por litro de combustível, não vai ser o mesmo daqui a 5 anos. O que eu sei é que o padrão de tolerância para poluição não vai ser o mesmo. E o que eu sei é que tem muita gente certificando eficiência energética e poluição ambiental para automóveis. Eu sei que ninguém liga, ninguém vê. Eu só tenho medo, e aí eu tenho muito medo mesmo, é de uma ação popular, ambiental inclusive. Eu tenho muito medo de uma ação judicial. Eu tenho muito medo de uma representação por improbidade. Porque o ministro Kuchina esteve aqui. Mas quem tiver interesse vai verificar ainda os julgados do STJ em matéria de improbidade. Por retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. E não estou falando de erro. Estou falando só por retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Deixa, não promovia. O que deu? Qual o problema? Basta mudar o entendimento. Basta em 5 anos dizerem que eu tinha razão, que não sobra para ninguém. Não tem uma casinha de cachorro que se sustente mais. Porque improbidade é imprescritível. Que para meu juízo está errado, mas ainda é, na compreensão do STJ, imprescritível. Na modalidade culposa, não sei quem é louco de gerir a coisa pública ainda, eu saí do tribunal em 92, quando veio a lei de improbidade. Falei, se eu ficar, eu estou frito. Não é uma questão de duvidar das pessoas, não é uma questão de achar que as pessoas querem deliberadamente errar. Não é imaginar que as pessoas simplesmente não se importem. É que começar de novo dá um trabalho danado. E para começar de novo é preciso inteligência. Inteligência diz com estudo, diz com centro de formação como esse aqui. Inteligência diz mudança de paradigma. Inteligência diz compreender a diferença, compreender que não é mais igual. Como eu disse, senhoras e senhores, eu não vim deixar ninguém confortável. Podem achar que eu sou um doido e que a escolha foi péssima. Viu, Luiz Bernardo? A culpa é tua, a gente não combinou o que eu ia falar. Portanto, responsável, já sabe. Não do convidado, mas de quem convidou. Mas o que eu sei é que se eu tiver minimamente razão, em 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai haver muita responsabilização que eu não quero que aconteça. Quem sabe seja o espaço do termo de ajustamento de conduta. Vamos tomar providências. Quais? Vocês decidem. Muito obrigado. Abrimos espaço para eventuais perguntas ao palestrante, professor Daniel Ferreira. Bom, é que eu fiquei dividido aqui entre os NIO na cerimônia, mas acho que se abriu para debates, né? Então está aberta a palavra. Quem quiser fazer algum questionamento ao nosso palestrante, eu posso só afirmar enquanto vocês pensam, claro, só porque na realidade eu sabia que eu ia ficar desconfortável. Mas essa é a ideia. Eu acho que comodismo, né, a gente já está cansado, professor Daniel. É evidente que eu não imagino que a gente vai conseguir cumprir 100% todas as obrigações que devemos fazer, que podemos e devemos fazer em face de todo o sistema que nós temos. Mas ver um aspecto multifacetário na licitação, né, doutor Esmeralda, como coordenador geral, faço votos e conte com o nosso apoio para a gente inovar em algumas coisas. Espeto, tá vendo? Você ficou de pé e espertinho aí também, né? Eu Espeto é nosso coordenador de diretoria né, de obras públicas, fiscalização de obras públicas. Então já pensa, né, o que mandar para o Esmeralda, porque agora é bom estar aqui, não estar lá. Eu posso pedir o que eu quiser, né? Eu posso reclamar do que eu quiser, Esmeralda. Doutor Ives? Podemos dizer, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, agora o problema é de vocês. Tá, a ideia, acho que o objetivo, né, foi esse mesmo, nos motivarmos e deixarmos desconfortáveis. E será que estamos fazendo tudo? Então, doutor Cláudio. Por exemplo, não tem muitas escolas, não tem universidades, não tem hospitais adequados, tem cidades que não tem nenhum rio vivo. Então, pode ser que seja também um discurso que entra no sentido de beneficiar grandes empreiteiras, grandes grupos econômicos que financiam campanhas eleitorais, vamos abrir os olhos aqui, porque isso acontece, e em obras que, a princípio, vão servir para 2 meses e depois se transformarem em grandes elefantes brancos. É uma reflexão só. Obrigado. Na verdade, eu odeio o RDC. Acho que ele já nasceu inconstitucional, ele vive inconstitucional e vai morrer inconstitucional. Não existe norma geral temporal, ao meu juízo. Não existe norma geral com limitação geográfica. Não existe norma geral que não se aplique a estados e municípios, senão aqueles a uma certa distância. E não acredito numa norma geral que diz agora para a educação pode, agora para a saúde pode, amanhã para a bicicleta pode. Ele é, a meu juízo, praticamente, miseravelmente inútil na perspectiva de controle de constitucionalidade.
Mas também acredito piamente que não vai ser suspenso nada disso por enquanto, e nem à frente. E se houver alguma arguição, que não tenho notícia de que alguma esteja tramitando largamente, e se houver eventualmente uma declaração de inconstitucionalidade, ela vai operar efeitos dali para frente, modulação de efeitos. A minha preocupação com o RDC não é essa, na verdade. É que numa coisa inútil sempre é possível ver uma flor, entendeu? Eu acho que eu estou romântica, é um tempo novo na minha vida. Só havia ruindade e maldade, agora eu estou sensível. Tudo bem. Eu acho que no meio de tanta bagunça tem coisas úteis, coisas muito úteis. Pré-qualificação de empresas, pré-qualificação de produtos. O Paraná tem experiência de excluir produtos, marcas, fornecedores. Isso é sensacional na perspectiva logística. Eu não vou perder mais tempo em licitação. Eu vou dizer para o mercado, quem quiser, venha a mim agora e se pré-cadastre. No resto, a licitação entre os pré-cadastrados e não tem mais briga com a habilitação. Isso é sensacional. Pré-qualificação de objetos e serviços, sensacional. Padronização de editais de licitação, padronização de coisas, isso é sensacional. É fazer o serviço bem feito uma única vez. É isso que eu estou dizendo. Por isso as Cortes de Contas têm uma força muito grande agora no convencimento. A hora que se padronizar, imagine, um edital de licitação aqui no Estado, qualquer que seja o objeto, e dizendo o seguinte, Estado, secretarias, todos vão ter este modelo, eu estou satisfeitíssimo. No máximo, vou discutir um modelo uma única vez. Transitou em julgado na Corte de Contas ou na esfera judicial, está resolvido, aquele é o modelo. Porque o que muda é o objeto, não o edital em si. O que muda é o termo de referência. E quando se padronizar termo de referência, também vai ficar muito satisfeito. Só percebam o seguinte, mesmo com a perspectiva de padronização, o que é perfeitamente admissível numa perspectiva ambiental hoje, pode não ser daqui a 5 anos. É preciso inteligência para revisar os objetos. É preciso inteligência para revisar certificações. Por exemplo, comprar hoje imobiliário sem certificação de origem de madeira, para mim é um crime. E eu acho que o Brasil não precisava nem de Copa, nem de Olimpíada, precisava de escola. Eu sou manifestamente contra esses movimentos de demonstração daquilo que nós não podemos e não temos que ter. Eu sou a favor de coisas pequenas, de educação e hospital. Simples, curto e grosso. Agora, eu acho também que, eventualmente, um evento como esse pode nos colocar num lugar que é merecido. O Brasil é uma potência. O brasileiro tem mania de achar que é pequeno. A gente não é pequeno, a gente é grande. É só quem viaja hoje tem plena convicção de o que significa um poder de compra. O poder de compra como moeda é importantíssimo lá fora e aqui dentro. Pela primeira vez, trata um brasileiro bem no mundo. Pela primeira vez, dizem bom dia e obrigado. Antigamente, é como se fizesse um favor de nos atender. Hoje, não. Nós temos um espaço mundial. E quando a gente percebe que o Estado brasileiro tem um espaço de usar esse poder de compra deliberadamente, isso traz uma nova convicção. Eu odeio o RDC, mas o RDC vem marcado por valores importantes. Essa de perspectiva, de consideração de fatores ambientais, sociais e econômicos, para mim é muito forte, porque ela vai dizer às Cortes de Contas, aquela economicidade lá da Constituição não é mais economicidade sozinha, viu, pessoal? Agora tem o ambiental e social. Eu vou comparar os iguais, os desiguais eu não posso. Tenho certeza que já deverá seguir a regulamentação para a utilização de tipos técnica e preço e melhor técnica. Não é só mais aquela perspectiva da Lei 866 para serviço da natureza predominantemente intelectual. Quem trabalhou com a Lei 866, também antes do maldito pregão, como eu, que odeio pregão, sabe, ou eletrônico em especial, que é falcatrua do começo ao fim, não pelo servidor. Aliás, um detalhe, estamos numa casa que prestigia o servidor. Para quem não sabe por que o pregão veio à tona, eu digo, porque achavam que a corrupção estava no servidor. Portanto, o pregão distanciando o servidor do mercado, não haveria mais corrupção. Aí que a coisa degringolou. Já viram falar no robô hoje? Aquele sujeitinho que manda, pô, eu conheço isso, dizem que inventaram. De gente me dizendo, pô, criei um sistema bom. Eu falei, você está louco. Não, mas o sistema permite. Eu falei, o cara não tem nem consciência do que é proibido, o que é obrigatório, o que é permitido. É a falta de consciência daquilo que é ilícito. Ele achava que era uma utilidade, um ferramental que ele podia usar como participante de licitação. Não tinha consciência da ilicitude. E acreditei de boa fé. Falei, cara, isso é um crime, esqueça. Mas existe há muitos anos. Parece que o mercado da administração patina nessa perspectiva. Portanto, o RDC não é bom. O que é bom é que nele está contido. Algumas, eu diria, variações da Lei 866 são muito boas e dão tendências, desafios e tendências. A tendência é o controle no atacado, não no varejo. A tendência é a regulamentação que uniformiza a pretensão administrativa. A tendência é o alerta de que a questão econômica não vem sozinha. A tendência é a preocupação com a empregabilidade local. A tendência é a preocupação com a quitação das deveres trabalhistas. A tendência é a preocupação com a certificação ambiental de origem. Eu não sou ripongo, já falei, não sou do partido nenhum, não sou de nada. Mas começo a enxergar uma inteligência administrativa, finalmente.
Não sei quem inventou o RDC, mas tirando tudo que ele tem de ruim e dirigismo, eu diria que ele é muito bom. Agora, só para finalizar, muita cautela com o excesso também. E não falei para ninguém sair chancelando editais que querem A, B ou C, perspectiva desenvolvimentista. Porque a chance de ser dirigismo é muito forte, é muito grande. Claro que quem tem uma certificação está em condições, eu diria, melhores do mercado, sai primeiro. Quem sai primeiro, às vezes, até contratado sem licitação. O que eu não quero é um excesso. Eu não quero que o município de Rio do Sul, para não usar no Paraná, saia comprando carro híbrido, porque não tem condições e não há espaço para isso. Mas gostaria muito que a Presidência da República adquirisse de fabricação nacional um carro híbrido, para demonstrar ao mundo que a gente tem tecnologia e tem condições de autossuficiência, inclusive energética. Essa é a perspectiva de desenvolvimento que eu gostaria de ver. Mais alguém fazer a pergunta? O senhor trouxe aqui a consideração, se é que eu entendi, quer dizer, que nos processos licitatórios, tá certo, não estão sendo considerados alguns aspectos que deveriam ser considerados como parâmetros de referência na contratação de bens, da compra de bens e contratação de serviços. Tá certo? Desculpe se a pergunta parece estranha, tá? Mas aqui eu tenho uma razão que eu não posso declarar. No caso de dispensa e inexigibilidade, tá certo? Nos critérios que levam à dispensa e inexigibilidade, como é que ficam esses aspectos adicionais que o senhor traz? Tá certo? Como é que ficam essa questão aqui? Eu não gostaria de me estender mais. Eu vou dizer o seguinte, eu não conheço, mas já respeito. A sua pergunta deu uma inteligência invulgar. Eu acho que vários dispositivos da Lei 8.666 não se adequam mais à alteração do artigo 3º caput. Não é mais possível. Muito lá se pretendia, por exemplo, desenvolver o terceiro setor. E esse é um bom exemplo. E eu já falei sobre isso em outro evento importante. Acho que toda a tendência de organização da sociedade civil como paralela e salutar ao Estado na realização das suas mistérios, ela tem que ser recompreendida a partir da perspectiva de que o mercado cumpre função social também. Acho que isso vai criar um problema para frente. Se alguém for discutir a manutenção ou não daqueles incisos, eu acho que eles não convergem mais para uma interpretação sistemática e principiológica, em especial. Não é possível mantê-los. Aliás, vários daqueles vieram ao acaso mesmo, que todo mundo sabe. Onde se diz dispensabilidade e inexigibilidade, alguns estão ali com nome e sobrenome. Mas se eu esquecer essas considerações todas, eu diria o seguinte, realmente parece que não dá mais. Mas eu nem vou me dar o trabalho de escrever e discutir isso, porque infelizmente acho que a Lei 8.666 vai ser mais dia menos dia alterada. E essa perspectiva nova desenvolvimentista vai mudar todos esses incisos. Mas lá já há fortes indícios também em instituição de fomento, pesquisa, tecnologia, inovação. Aquilo é muito forte. Aquilo eu vou dizer, não acredito que tenha sido deliberado e mal intencionado. Acho que é um reconhecimento do Estado brasileiro da necessidade de utilização do poder de compra para a manutenção do capital intelectual no Brasil. Eu sou professor, eu consigo verificar a necessidade hoje de manter cabeças pensantes do Brasil. Então, não adianta você dizer o direito pelo direito. O que nós precisamos, e eu me coloco nessa situação, é primeiro achar o seguinte, a doutrina, por mais relevante que seja, não pode dizer o que é o direito. O direito é o que o direito é. Portanto, a doutrina tem que perceber alterações legislativas. E quando a doutrina tem que perceber alterações legislativas e tem que mudar o discurso, ela tem que vir eventualmente acompanhada de uma decisão judicial ou de Corte de Contas. Porque a experiência do passado não revela o direito novo. O direito passado era isonomia e competição. O direito novo é também a promoção do desenvolvimento. Portanto, eu acho que o maior trabalho agora vai ser na fase interna, aqueles que realizam despesas públicas começarem a sustentar a escolha da solução. Não falei objeto, hein? Eu falei escolha da solução. Na sequência, a delimitação do objeto. Na sequência ainda, a descrição de requisitos de habilitação. E no final, um fecho dizendo o porquê dessa solução. O meu problema, aliás, o problema não é meu, é dos senhores, na verdade, é como controlar. O que eu unicamente posso sustentar, eu diria com tranquilidade, é que qualquer sujeito do Brasil hoje, nacional ou não, pode bater as portas do Judiciário e das Cortes de Contas dizendo o seguinte, isto aqui não promove o desenvolvimento. E eu tenho um direito fundamental ao desenvolvimento. Como eu tenho um direito fundamental e isso não resolve, eu quero uma solução. Qual é a solução? Eu não faço a menor ideia.
Eu não quero que a Corte de Contas substitua a administração. Não acredito que seja o caso. Não acredito que o judiciário possa substituir a gestão pública eleita democraticamente. O que eu sei é que vai ser preciso enfrentar de novo mecanismos de freio e contrapeso. O que vai ser preciso é mentar e experimentar um modelo que vai ser construído ao longo do tempo. A minha grande preocupação, e aqui eu vou ser muito sincero, me perdoem a sinceridade mesmo, é que a interpretação que se dá a uma dada situação se dê daqui para frente, como eu tenho visto, inclusive, em cortes de contas. A partir de hoje não pode mais. Mas espera aí, a partir de hoje, com uma gestão de 6 anos para trás, isso não é possível. Isso é deslealdade. Como é que eu sou hoje julgado, numa perspectiva de irregularidade de gestão pública, se esse entendimento levou 6 anos para ser cristalizado na Corte de Contas e no Judiciário? É isto que me assusta. Essa evolução de entendimento que me deixa muitíssimo preocupado na perspectiva cidadã e de dignidade da pessoa humana. Porque ninguém pode ser rejeitado no seu comportamento se previamente não tiver a compreensão do que é permitido, proibido e obrigatório. Eu estou numa Corte de Contas. Na verdade, eu preferi estar em município. No menor e no maior município do Brasil. São 5.535, se é que já não mudou. Cada qual com a sua feição, cada qual com o seu jeitão. É de um Brasil continental que a gente está falando. É de um estado do Paraná com centenas de municípios. Não tem um edital só e uma solução só. A lei tem problemas, a lei tem que ser reinterpretada e aplicada. A lei tem exceções ao princípio da licitação, que me parecem não convergentes. O meu medo não é do juízo que se faça, mas quando se faça e como se faça. E essa é uma perspectiva de controle que tem muito a ver com esta casa. Mas eu ainda prefiro a parte romântica. Aquela que diz que se os senhores entenderem ou concordarem minimamente comigo, a gente pode mudar o Brasil. Mas quando eu digo mudar, é mudar radicalmente. É absolutamente. Comprando papel higiênico, pensando que vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo comprando papel higiênico. E muda, e muda. Nós gastamos mais de 10% do PIB em compras públicas. Aliás, dizem que é muito mais. 10, 20, 30, 40%. Com corrupção. Eu acredito que algum dia a corrupção vai ser, se não mitigada, eu diria em X%, atenuada minimamente. E qualquer atenuação dessa perspectiva ruim vai trazer um incremento de utilidade na utilização do erário público. E quando isso for em prol da coletividade, não do mercado, não do sujeito, e não de mim mesmo, gestor, eu vou ficar satisfeito com um Brasil melhor. Por isso eu digo e acredito, isso aqui é profissão de fé. Eu acredito que pela primeira vez, com um instrumento como esse, que agora literalmente diz o que a Constituição já mandava fazer e a gente não tinha lido, é possível transformar o Brasil. E se você entender que como funcionário de Corte de Contas pode auxiliar na construção de um Brasil melhor com a tua interpretação de gestor fiscal, eu diria que as nossas chances de mudar o Brasil são muito grandes. E essa compreensão começa aqui, em lugares como esse, numa escola de governo. Nada melhor do que isso. Cheio pergunta de professor é sempre ruim. Pegadinha, prova oral com plateia ainda. Para tua infelicidade, eu não vou questioná-lo. Não, na verdade, eu pedi a palavra apenas para, mais uma vez, parabenizar o tribunal. E até ouvindo a palestra do professor doutor Daniel Ferreira, meu dileto amigo, quero dizer que o tema dos 66 anos poderia ser o mesmo do tema do Congresso do Ministério Público de Contas lá em Teresina, no Piauí. Novos rumos, novos desafios. Eu tenho a impressão que hoje, com a palestra do ministro Nardes, a dimensão da repercussão do trabalho dos tribunais de contas no Poder Judiciário, que foi comentado pelo ministro Sérgio Cuquina. Palestra do professor Luciano e agora do Daniel, acredito eu, trazem um impacto significativo para vermos com outros olhos as funções do Tribunal de Contas doravante. Qual é o Tribunal de Contas que queremos? Queremos um Tribunal de Contas adequado às finalidades, especialmente constitucionais, que cada vez mais são descobertas, como disse aqui o nosso querido palestrante, né? São descobertas da leitura atenta do texto constitucional e da abertura que tem esse texto constitucional, que vai se revelando ao longo do tempo com novas normas, né, que são inseridas na legislação
infraconstitucional. Então, este desafio, que na verdade é um desafio para o Estado brasileiro, desenvolver-se, né? Antigamente o sinônimo de desenvolvimento era uma fabriquinha, com a fumacinha saindo, né? Hoje não pode ser mais, né? Hoje, se alguém se dispuser a fazer uma logomarca, né, de um desenvolvimento socioambiental nacional, vai ter que trazer alguma figura eclética, holística, né, que nos permita visualizar esse novo país que queremos construir. E falo também desse impacto da sua fala e dos outros palestrantes, lembrando que em 1997 o Tribunal de Contas realizou aqui um evento tratando da questão ambiental, né, como também um novo rumo da administração pública e do controle, né? Até porque a nossa Constituição de 88 ela foi muito atenta à questão ambiental, traçando o meio ambiente como um direito fundamental, né? Direito de todos e um dever do poder público e da coletividade em propiciar esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. E então, naquela oportunidade, falávamos em auditoria ambiental, né? Auditoria ambiental que pudesse verificar a conformidade do órgão ambiental com a legislação, que pudesse mapear as unidades de conservação já instaladas, se teriam o seu plano de manejo, se teriam as áreas desapropriadas adequadamente e assim por diante. E hoje vemos que já é realidade, não é? Se em 97 houve quem dissesse assim, não, os tribunais primeiro têm que acabar com a corrupção, né, tem que ser ótimo, né, naquilo que tem feito ao longo dos anos, olhando para trás, né, e vendo imperfeições. Não, enquanto não corrigirmos o que está esse viés negativo, não podemos avançar. Ao contrário, né, com o avanço, não é, que nós temos efetivamente um novo perfil da própria administração e um novo perfil dos tribunais de contas. Então vejo que hoje estamos diante aqui de uma quebra de paradigmas, não é? E quebrar um paradigma não é coisa fácil, não é? Evidentemente que, assim como todo ser humano, não é, o indivíduo é acomodado, ele gosta de fazer aquilo que sempre fez, a rotina. Não é? Se a rotina hoje é Ctrl+C, Ctrl+V, não é? Você mudar o paradigma para ele verificar o novo viés construído, não é, pela Constituição e pela nova administração, é difícil, não é? E você tem que fazer uma reeducação, tem que fazer um redimensionamento, um planejamento, não é, que tenha um resultado daqui para frente. Mas eu tenho certeza absoluta, tenho a certeza também, professor Daniel, de que nós, daqui a alguns anos, estaremos comemorando este dia de hoje, em que o Tribunal de Contas faz 66 anos. Porque esse desafio que foi posto aqui, eu tenho certeza absoluta, ele vai ser construído. A quebra de paradigma, ela já está posta, né? É questão de acessibilidade, por exemplo, temos aí uma campanha nacional para a acessibilidade, né, principalmente nas obras públicas. Temos uma campanha agora de fiscalização do patrimônio ambiental. O TCU já está engajado nisso, vai fazer uma auditoria das unidades de conservação na Amazônia, e talvez o nosso próprio tribunal, né, venha também a fazer isso no estado do Paraná, que tem condições. De modo que realmente estamos tentando reolhar, né, ou olhar com outros olhos o futuro, aquilo que realmente queremos. Se nós queremos um Brasil grande, justo e igual, nós temos que quebrar esses paradigmas do passado. A sua contribuição será, com certeza, lembrada no futuro. Muito obrigado. Eu ia dar por encerrado o debate, mas não sou louco de dizer não para o nosso coordenador geral, né? Então, o senhor Daniel, antes do comentário do doutor, eu passo a palavra para o Luiz Bernardo. Meu dileto Daniel, caro Fernando,
Eu só pedi a palavra, além de provocado, para dar um depoimento, e depois da fala do nosso querido amigo Eliseu de Moraes Correia, percebo que a nossa intenção foi plenamente alcançada. Quando nós imaginamos um evento dessa natureza, conversando com o conselheiro Artagão de Matos Leão, a nossa preocupação era: vamos lançar a semente. Nós temos que ousar e dar um passo à frente, no sentido de propor matérias que levem à reflexão dos nossos colegas. Porque é importante que se diga que esses 67 anos que hoje se inicia, ele está calcado na força de trabalho, na inteligência, na qualidade dos nossos servidores, dos nossos conselheiros, auditores, procuradores e do nosso corpo instrutivo. Então, quando eu vejo, no dia de hoje, desfilando 4 pessoas iluminadas, aonde vieram aqui doar um pouco do seu conhecimento, para fazer com que todos nós refletíssemos e reflitamos sobre matérias tão importantes, tão fundamentais para o nosso dia de amanhã, eu fico deveras satisfeito, porque creio que nós alcançamos esse desiderato. Considerando que aqui os colegas estão desde as 9 horas da manhã, participaram e passaram por aqui seguramente mais de 200 de servidores do Tribunal de Contas, de auditores e procuradores e de conselheiros. Isso é fundamental para que nós pensemos maior, pensemos diferente. E estes 4 temas aqui trazidos, e tão brilhantemente, mas de forma tão clara e cristalina lançada pelos nossos palestrantes, nos dá uma alegria e uma satisfação muito grande. Eu realmente hoje saio daqui maior do que entrei, porque várias situações foram tratadas, possibilitando toda esta nossa reflexão. Porque se nós pensamos em dar aso e vazão ao artigo 225 do texto constitucional, nós temos que fazer a nossa parte para que efetivamente não fique na retórica que nossos filhos, netos e bisnetos possam pensar daqui a alguns anos o que seria melhor para eles. Nós estamos de parabéns, com toda certeza, pela condução dos trabalhos, e por esse momento, este epílogo, eu realmente levo e vou levar ao nosso presidente, que tinha um compromisso ainda de final de tarde, em face do nosso aniversário, mas dizendo a ele que eu vejo no semblante dos colegas um ponto de entusiasmo, de incentivo, e isto foi muito bem materializado pelo ilustre Eliseu de Moraes Correia. Era só isso que eu tinha a ponderar. Muito obrigado. Bem, nesse momento, então, o conselheiro Fernando Guimarães faz a entrega ao palestrante, professor Dr. Daniel Ferreira, de uma lembrança de agradecimento deste especial momento vivido aqui. Lembrando que todos esses temas, né, foram transmitidos ao vivo pelo site do tribunal, né, em tempo real, pela internet. Não só o dileto público aqui, né, que pôde testemunhar essas palestras, mas também, né, um número até inimaginável de pessoas acompanhando pela internet. Muito obrigado. Bem, encerra-se neste momento o ciclo de palestras. Pois não. Só que, como eu cortei democraticamente a palavra do palestrante dos outros comentários, então, as palavras finais do professor Daniel, aí você... Pois não. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, do Luiz Bernardo dizer que é uma honra, uma satisfação estar nessa casa. Eu não merecia estar aqui, não sei o que aconteceu com aqueles que não puderam, acho que tiveram compromissos mais importantes, pode ser uma questão de família, doença, mas quero dizer que agradeço muito a oportunidade e gostaria de dizer, especialmente aos servidores, não aos conselheiros, e não me entendam mal. Os conselheiros são muito importantes, absurdamente importantes, são eles que têm o poder de assinar. Mas quem ajuda a construção é quem está no gabinete, quem está na inspetoria. Tenho certeza absoluta que eu não vim aqui para falar nada para agradar ninguém, mas eu ajudei a fundar o Instituto porque eu acredito piamente no servidor público. E quando eu digo servidor, é servidor de qualquer área. Mas especialmente os senhores que estão aqui até esse horário ouvindo isso tudo,
imbuídos de um espírito de controle mais cidadão, eu diria, olha, como cidadão paranaense, meu muito obrigado a vocês, obrigado por tudo, espero que os próximos 66 anos sejam iguais ou infinitamente melhores. Obrigado. Agora sim, encerramos neste momento o ciclo de palestras que abrilhantou as comemorações alusivas aos 66 anos de criação desta Corte de Contas. Agradecemos a inestimável participação dos ilustres palestrantes e o prestígio da presença das autoridades e demais convidados e a todos aqueles que nos assistiram pela internet. Uma boa noite a todos e muito obrigado.